Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a avaliação, conceitos e princípios. Essa aula foi feita com base no texto Avaliação, Conceitos e Princípios da Célia Aidit. Então, a autora, ela começa a reflexão com a seguinte questão: por que a avaliação preocupa? E ela coloca dois pontos importantes. Primeiro, porque a avaliação, como nós já discutimos em aulas anteriores, ela faz parte do trabalho docente e da rotina escolar, e porque ao avaliar o aluno, o professor também tem a possibilidade de avaliar o seu trabalho. Pensando assim, a gente vê que a avaliação verifica e julga o rendimento dos alunos ao mesmo tempo em que avalia o resultado do ensino, reconhecendo as diferenças. Quais são as diferenças? Vê quem é o aluno que aprende mais rápido, quem é o aluno que tem maior dificuldade. Além disso, esse resultado da avaliação, ela pode nos indicar o progresso alcançado pelo aluno, o que de certa forma mostra se os métodos, as técnicas, a prática pedagógica adotada está sendo eficiente ou não. Então, o processo de ensinar e aprender, eles andam de mãos dadas e de certa forma são o espelho do trabalho do professor. Até a década de 1940, a partir da década de 1940, a gente observa que há um processo de aperfeiçoamento dos instrumentos e das medidas de avaliação. A gente vê que o medir se torna sinônimo de avaliar. Existem muitas críticas quanto a essa questão de colocar medir e avaliar são coisas equivalentes, porque nem todos os aspectos da educação por si só podem ser medidos. A partir da década de 1960, a gente vê uma nova conjuntura, um novo olhar para o termo avaliação. Nos Estados Unidos, a gente vê que uma série de pesquisadores vão elaborar e avaliar programas educacionais no primeiro momento. O objetivo dessa avaliação é o currículo e, posteriormente, ele passa a se dedicar ao processo de ensino-aprendizagem. Então, para que a gente possa refletir sobre a avaliação, é preciso que a gente veja a diferença entre testar, medir e avaliar. Testar é submeter a um teste ou experiência algo ou alguém, verificando o desempenho. Os testes eles são utilizados em larga escala na educação. No entanto, a gente observa que nem todas as dimensões da educação elas podem ser testadas na forma mais tradicional que os testes assumiram na escola, que são as avaliações que utilizam papel e lápis. Então, quando eu testo, eu verifico o desempenho, tá? Já quando eu vou medir, é um aspecto quantitativo. Eu vou tentar determinar a quantidade ou grau de alguma coisa. Eu uso um sistema de medidas. Por exemplo, se eu peço para vocês, tem uma jarra com água ali, mede quanto de água tem ali, você vai medir e vai tomar como parâmetro litros, ml, vai partir do sistema de medidas. Então, quando a gente mede em avaliação, o resultado ele é expresso em número e tenta trazer dados com objetividade e com exatidão. Já avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa com base numa escala de valores. A avaliação ela vai muito além do testar e do medir, porque ela trabalha tanto com os dados qualitativos quanto com os dados quantitativos. Ela faz uma interpretação com base em critérios definidos. Então, testar e medir não são suficientes. É preciso interpretar. Por quê? Porque testar e medir mensuram em termos quantitativos. E a avaliação, ela vai além, porque ela julga o que foi mensurado com base em critérios e depois desse julgamento ela interpreta esses dados. Então, a avaliação ela envolve aquisição de conhecimentos e informações decorrentes dos conteúdos curriculares, habilidades, interesses sociais, atitudes, hábitos de estudo, ajustamento pessoal e social. Dessa forma, a gente vê que a avaliação ela tenta ir por um olhar mais amplo. Então, nesse sentido, medir, testar e avaliar
não são sinônimos, mas são termos que se justapõem e se complementam, porque para que eu avalie, eu preciso testar e medir. São três termos que trabalham juntos, apesar de serem diferentes em significado. Eu trouxe esse recorte aqui, que é do texto base utilizado para essa aula, e que mostra direitinho a distinção entre testar, medir e avaliar. O testar é verificar um desempenho através de situações previamente organizadas, fazer o teste. Ele é menos abrangente. O medir é descrever do ponto de vista quantitativo e avaliar, que é a dimensão mais abrangente, é quando você interpreta tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos para obter um julgamento com base em padrões ou em critérios. Exemplo, uma professora ela aplica um teste dentro da sala de aula. Feita a aplicação do teste, ela vai corrigir e vai atribuir notas de acordo com o número de questões que o aluno acertou. Então, quando ela faz essa correção e faz a divisão entre o que é certo e o que é errado, ela está mensurando. Mas o correto é que a gente não pare por aí, que a gente compare as notas dos alunos entre si para ver como que a turma no geral se desenvolveu, qual foi o desempenho geral da turma nessa avaliação. Depois disso, eu pego a nota que o aluno obteve dessa prova e dou uma olhada em exercícios anteriores, em avaliações anteriores, para ver se ele está progredindo, se ele está regredindo, e assim você julga e avalia. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que pensar que é preciso determinar o progresso de cada estudante, pois as notas são apenas medidas, são apenas números. É o exemplo que eu trouxe para vocês na aula anterior. Não adianta nada eu olhar o número que está no termômetro e não saber interpretar, não saber que a pessoa está com febre, a pessoa não está com febre, qual ação eu tenho que tomar diante desse dado. Então, avaliar consiste em fazer julgamentos sobre os resultados, comparando o que foi obtido com o que se pretende alcançar, orientar, e além disso é um processo em que você fornece dados ao aluno sobre a sua atuação, sobre o seu desempenho, que ao mesmo tempo dá elementos ao professor para que ele verifique e analise a eficiência da sua prática dos procedimentos que ele está adotando dentro de sala de aula. Então, a gente tem três autores que são expoentes na questão da avaliação, que é Bloom, Hastings e Madhouse. Para eles, a avaliação é um método de coleta e de processamento de dados necessários à melhoria do processo de ensino-aprendizagem, muito além do que a questão de atribuir uma nota para o aluno. Você trabalha para você avaliar com vários dados, é algo que vai além do que está restrito da nota que o aluno obtém na prova. E quando você avalia, você auxilia no esclarecimento das metas e dos objetivos educacionais determinados, na medida em que você vai vendo que o aluno consegue desenvolver ou não. Além disso, com a avaliação, você consegue controlar a qualidade do ensino de cada etapa do processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, a avaliação é um instrumento da prática educacional que permite verificar se o que está sendo utilizado dentro da sala de aula está sendo legal ou não. Então, a gente vê que dessa forma a gente tem uma concepção de avaliação abrangente, uma concepção que analisa, estuda e envolve métodos, instrumentos, e ela não é um fim em si mesmo, mas é um meio, um recurso. Então, a gente tem alguns princípios básicos da avaliação. Primeiro, a avaliação não pode se restringir à hora da prova. A avaliação é um processo contínuo e sistemático que precisa ser constantemente planejado, visando o processo de ensino-aprendizagem, e por ser algo que ocorre ao longo de todo o processo, durante as avaliações tem que estar previsto você ter o feedback, o aluno tem que ter feedback da avaliação dele e permitir que esse aluno tenha mecanismos para poder se recuperar. Lembra quando a gente discutiu na disciplina de estrutura, que a nossa FDB ela fala de mecanismos de recuperação? Então, nesse sentido, a avaliação ela é funcional, orientadora e integral. Funcional por quê? Porque ela se dá em função de objetivos e a partir dela se verifica se os alunos e o que os alunos alcançaram, sendo um elemento norteador. Ela é orientadora porque ela não quer eliminar o aluno do sistema escolar, mas quer orientá-lo para que ele obtenha os melhores resultados, para que ele conheça e entenda o que ele acertou e o que ele errou. Ela é integral porque ela envolve todas as dimensões,
ela vai além da perspectiva cognitiva. Ela tenta olhar para o afetivo e para o psicomotor. Então, a avaliação ela tem a função de diagnosticar, de controlar e de classificar. E dentro disso, nós temos 3 tipos básicos de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Esses termos de avaliação, eles foram propostos pelo Michael Scrive, mas eles foram, sobretudo, difundidos por Bloom, Hastings e Madhouse, tá? Então, o que é a avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica ela é geralmente utilizada no início de curso, de um período ou de uma unidade de ensino. É a partir dela que o professor consegue constatar se o aluno tem ou não os requisitos necessários e os conhecimentos prévios que são imprescindíveis para novas aprendizagens. Então, a partir da avaliação diagnóstica, a gente consegue ver o nível de conhecimento que o aluno tem, se esse nível é suficiente ou não para ele avançar, e se não for suficiente, tentar encontrar possíveis soluções para essa questão. A avaliação formativa já é um tipo de avaliação associada ao controle. Ela é utilizada ao longo de todo o ano letivo e ela serve para ir verificando se os alunos estão atingindo ou não os objetivos que foram estabelecidos. Ela consegue determinar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa de instrução, e ela tem o sentido de ser orientadora, tanto de alunos como de professores, quanto aos erros e acertos. Erros e acertos eles precisam de ser analisados, interpretados. E um principal mecanismo da avaliação formativa é a questão do feedback. Feedback para os alunos se aprimorarem no processo de ensino e aprendizagem, o feedback para o professor para poder avaliar e rever sua prática. Já a avaliação somativa, que é aquela que a gente vê instaurada em longa escala, ela é classificatória. Geralmente ela é utilizada no final de um curso, de um período ou de uma unidade de ensino, e você classifica o aluno de acordo com o aproveitamento que ele teve. E em cima desse aproveitamento ele vai ser promovido para a classe posterior ou não, tá? Então aqui, esse quadro também é do texto básico, foi disponibilizado para vocês. A gente vê as modalidades e funções da avaliação. A avaliação diagnóstica, ela quer diagnosticar e ela quer verificar a presença ou ausência de pré-requisitos e detectar dificuldades, tentando identificar as causas. Geralmente aplicada em início de ano ou semestre letivo de uma nova unidade de ensino. Já a avaliação formativa, ela quer controlar, ela quer constatar se os objetivos que foram estabelecidos, eles foram alcançados ou não, fornecendo dados para poder aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. E ela se dá ao longo de todo o processo que ocorre durante o ano escolar. Ela se dá durante todo o ano letivo, ela é uma avaliação processual. Já a avaliação formativa, ela quer classificar os resultados da aprendizagem e ela se dá ao final de um semestre, ao final de uma unidade de ensino, e ela vai classificar os alunos de acordo com o nível de aproveitamento obtido naquela determinada prova. Então, é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado para a avaliação e comece a pensar em avaliar para conhecer. Avaliar no sentido de que o professor conheça o nível e a habilidade dos seus alunos, que consiga, dependendo da parte administrativa da escola, conseguir, através da avaliação, formar e remanejar turmas, que essa avaliação não seja feita só no início do ano ou de uma nova unidade de ensino, e que ela sirva como meio de ver, para se ver se os objetivos foram alcançados ou não, o que de certa forma mostra que as metas do trabalho do professor estão sendo conquistadas ou não. E ela deve fomentar um constante trabalho de recuperação e de aperfeiçoamento do processo de ensino, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, nesse sentido, a gente tem uma avaliação orientadora. Quando a gente pensa em aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, a gente pode pensar de forma direta na questão da aprendizagem do aluno e de forma indireta determinando a qualidade do ensino. Nesse sentido, é muito importante o feedback e que esse feedback fomente elementos tanto para o professor quanto o aluno. Nesse sentido, a gente tem a avaliação como um elemento de revisão da prática. Quando a gente usa a avaliação para diagnosticar as dificuldades de aprendizagem, a gente consegue ver se tem ou não os pré-requisitos necessários, as habilidades e competências para seguir de etapa. A gente consegue identificar as dificuldades de aprendizagem, discriminar, caracterizar, ver se são causas cognitivas, se são causas afetivo-emocionais. E muitas das vezes as dificuldades de aprendizagem vão além da atuação do professor. Então, cabe a esse professor
muitas vezes, conversar com o pedagógico, conversar com os responsáveis, encaminhar para outros profissionais. Nesse sentido, a gente tem a avaliação como intervenção. E a avaliação na questão de promover os alunos, a gente coloca atualmente que a avaliação ela tem que deixar de ser seletiva e competitiva para se tornar orientadora e cooperativa. A gente vive em uma sociedade que a base do sistema escolar seriado, ou seja, o aluno vai passando de uma série para outra, e é essa avaliação somatória e classificatória que classifica o aluno em apto ou não. Então, a avaliação ela deve deixar de seguir esse caminho. Então, para concluir, a gente tem que pensar que quando a gente vê essa avaliação para promoção, o passar de ano se torna um estímulo para o aluno e a reprovação, desmotivação e fracasso. Quando a gente reprova, a reprovação ela pode ter vários efeitos, alguns deles como disciplina e apatia. Então, a escola, para muitos alunos que são reprovados inúmeras vezes, ela se torna a concretização do fracasso. Então, a gente precisa de refletir sobre isso, porque a escola e a avaliação, elas devem estimular e motivar, não ser uma arma de tortura e punição. Então é isso, gente. Eu espero que esse conteúdo dessa aula tenha sido útil. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima.